Lucas 9:57, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo de número 17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Alegrem-se, porém, não porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, nós te bendizemos nesta noite, ó Pai, por esta palavra lida, e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco de maneira especial, de maneira profunda, clara e objetiva nesta noite, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Eu quero falar nessa noite sobre prioridade. Essa é a temática que Deus tem colocado no meu coração para nós falarmos a partir desse texto que nós acabamos de ler. E para falar de prioridade, eu quero começar falando sobre o custo do discipulado, conforme nós vemos nesse texto, no capítulo 9 de Lucas, e no versículo de número 57. Esse texto, ele nos fala e nos apresenta de maneira muito clara sobre três pessoas com quem Jesus encontrou, com quem Jesus falou, e com cada uma dessas pessoas, Jesus estabeleceu um diálogo. Há 3 curtos diálogos aqui nesse texto, onde o primeiro é semelhante ao último e o do meio se destaca. O primeiro, observe que no versículo de número 57, o primeiro se oferece para seguir Jesus. E esse primeiro, ele se parece com o terceiro, no versículo 61, que também se oferece para seguir Jesus. Então, o primeiro e o terceiro se oferecem. O do meio, ele recebe uma ordem para seguir Jesus. E eu quero refletir com você primeiramente sobre cada um deles. O primeiro, ele está apresentado no versículo de número 57. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos e quando andavam pelo caminho, um homem se aproxima e diz: Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. O primeiro candidato, ele está sendo atraído para dentro do grupo, para dentro da missão. Ele não entende, porém, o que significa ainda com profundidade ser discípulo de Jesus. E isso entendemos pela resposta do próprio Jesus, porque Jesus disse a esse homem: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar, onde reclinar a cabeça. O texto não nos diz se esse homem resolveu segui-lo ou não, ou se a resposta de Jesus acalmou-lhe a expectativa ou frustrou
mostrou-lhe a esperança que ele depositava nesse seguimento de Jesus. Porém, quando a gente ouve a resposta de Jesus, sabendo que Jesus não vai responder algo que não tenha nenhuma conexão, possivelmente, se Jesus está dizendo para ele, olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seu ninho, eu, porém, não tenho lugar para descansar. Parece que este homem, esta pessoa que se oferece, tem uma expectativa em relação ao seguir Jesus. Agora, qual é a expectativa que esse homem tem? Parece que esse homem não entendeu que seguir Jesus implicava sofrimento, ou que seguir Jesus implicava passar por dificuldades, que seguir Jesus significava segui-lo até o Getsêmani, ou mesmo que significava contemplá-lo no Gólgota, ou ainda ter que contemplar a triste cena que foi para os discípulos ver Jesus sendo colocado no sepulcro. Ou seja, parece que esse homem, ele tem uma expectativa de que seguir Jesus é só momento de alegria, é só momento de prosperidade, é só momento de bonança, é só momento de glória, é só momento de desfrutar de coisas maravilhosas. E por isso, então, a resposta de Jesus precisa ser compreendida. Por quê? Porque a expressão que Jesus usa para se referir a ele mesmo é o Filho do Homem. Acontece que no Antigo Testamento a Bíblia faz menção ao Filho do Homem 2 vezes. Quantas vezes? Na verdade, eu quero dizer, em pelo menos 2 contextos. Na verdade, são mais de 2 vezes, mas são em 2 contextos diferentes. O primeiro contexto é o contexto do livro do Ezequiel, e o segundo contexto é o contexto do livro de Daniel. No livro de Ezequiel, o Filho do Homem, ele tem um sentido de ser um líder rejeitado, um líder em humilhação. Mas o Filho do Homem de Daniel é uma figura em sua glória, é uma figura em seu domínio, é uma figura em seu reino. Eu penso que essas 2 imagens, elas se complementam, isto é, a imagem de Ezequiel, ela faz alusão ao Filho do Homem na sua primeira vinda, e a imagem de Daniel faz alusão ao Filho do Homem em sua segunda vinda, em sua glória, em seu poder, em sua majestade, em seu perfeito e completo domínio e em seu reino. Pois bem, mas não compreenderam, parece, isto, e entenderam os seguidores de Jesus, que o Filho do Homem talvez receberia glória naquela mesma e primeira vinda. Agora, Jesus vai fazer uma explicação que nós também queremos entender. Quando Jesus fala, as raposas têm suas tocas, Jesus se refere a um grupo. Quando a Bíblia fala, as aves dos céus têm seus ninhos, Jesus está se referindo a outro grupo, e eu quero rapidamente explicar para você. Primeiramente, nos dias de Jesus, as aves do céu eram uma alusão aos gentios. Quando você lê, por exemplo, Jesus nas parábolas do reino, Jesus vai falar sobre o grão de mostarda. Ele é tão pequeno no começo, é um começo que parece até insignificante, mas ele cresce de uma tal maneira que as aves, ou a árvore, melhor dizendo, fruto daquele pequeno grãozinho que é impossível quase que ver a olho nu, aquele pequeno grão tem um potencial incrível, é o potencial do reino. O reino tem um potencial extraordinário. Tudo no reino começa pequeno, mas cresce de uma maneira grandiosa, porque o poder que está nesta semente não é um poder que pertence a mim nem a você, mas é um poder que é liberado pelo próprio Deus. Esta semente se transforma numa árvore, e nesta árvore você tem sombras para as aves do céu. E você que vem à escola bíblica dominical vai lembrar que já deve ter estudado sobre isso, porque as aves naquela parábola é uma alusão aos gentios, é uma alusão a todo o povo. Então, especialmente como se fazia naquela época a todo o restante do Império Romano. Em outras palavras, nós precisamos entender também agora as raposas, porque as raposas eram uma alusão à família de Herodes, porque a família de Herodes
Herodes não era judeia, a família de Herodes não era uma família judia, era uma família de idumeus. Quem eram os idumeus? Os idumeus eram um povo que ficava nas cercanias de Israel, e num período em que Israel teve autonomia, Israel foi lá na Idumeia, conquistou os idumeus, e os idumeus passaram a pagar tributos para os judeus. Acontece que, por oportunismo, quando os judeus começaram a brigar entre si, os judeus perderam a autonomia política. Entenda isso. A Bíblia diz, foi o próprio Jesus quem disse, que todo reino dividido contra si mesmo ele se destrói. Então Israel tinha autonomia política, mas começaram a brigar entre eles, uma guerra civil. Quando Israel começou a brigar, aquele povo que era subordinado a Israel, chamado de idumeus, com uma família especial, foi lá e atiçou, colocou mais lenha na fogueira. Chegou para um dos irmãos e falou assim: rapaz, o trono é teu, tira esse irmão teu daí que nós vamos te ajudar, não deixa teu irmão ficar no trono não, porque ele é um usurpador, o trono é teu. E colocou 2 irmãos para brigarem. Na hora que o povo começou a brigar, esse mesmo homem, que era o pai de Herodes, ele foi lá em Roma, pense num homem aproveitador, ele colocou o povo de Israel para brigar, depois ele foi lá em Roma, lá no imperador, e dizia assim: olha, lá em Israel está tendo uma confusão terrível, e o povo está brigando, mas se você me constituir, mandar um exército comigo, eu vou lá e vou apaziguar. Então aquele homem ganhou a confiança do imperador, e ele, que era subjugado de Israel, se tornou líder em Israel. Esse homem foi o pai de Herodes, e depois veio toda a família de Herodes. Então os judeus olhavam para esse povo como um povo maquiavélico, como um povo esperto, como um povo aproveitador. Por isso é que os judeus naquela época chamavam os idumeus de raposas. Por isso, certa vez, em Lucas capítulo de número 13 e versículo de número 32, falaram que esse tal de um outro Herodes, já agora, mas da mesma família, queria ver Jesus, e Jesus disse assim: vão dizer àquela raposa, eu expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia eu estarei pronto. Jesus também entendia que aqueles da família de Herodes eram raposas, não eram de Israel, mas entraram em Israel, ganharam espaço em Israel e estão governando Israel. Observe que destino é esse dentro do povo judeu. Aí agora vamos voltar para Lucas 9:58, e Jesus está dizendo uma coisa interessante. Olha, as raposas têm as suas tocas, se refere à família de... Aí as aves do céu têm os seus, refere-se a todo o restante do império romano, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, meu querido, parece que você está olhando para mim e está achando que aqui você vai ganhar promoção, mas eu quero dizer uma coisa para você: todas as pessoas se sentem em Israel, exceto o verdadeiro Israel. As aves do céu, que são os senhores romanos, as raposas, que são os intrusos idumeus, tomaram posição segura. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quiser lançar sua sorte comigo, juntar-se à fileira dos deserdados, você não vai ter glória política, você não vai ter glória, você não vai ter domínio aqui, mas você vai ter uma herança no céu. Aleluia! É como se Jesus estivesse dizendo: se você quer cargo político, vá se juntar com as raposas. Se você quer se dar bem no evangelho, vá se juntar com as aves do céu. Mas se você quiser andar com o Filho do Homem, o Filho do Homem não é deste mundo, o reino dele não é daqui. Aqui ele pode passar por dificuldades, aqui ele não tem onde reclinar a cabeça, mas existe um céu, existe um trono, existe um reino, existe uma mansão celestial que está guardada, reservada para quem quer ser verdadeiro discípulo de Jesus. Aleluia! Jesus está dizendo assim para esse homem: se você quer fama,
fama, se você quer glória, se você quer se candidatar, deixa eu dizer uma coisa, saia daqui, vá para outro lugar, vá para as fileiras dos romanos, vá para as fileiras dos idumeus. Agora, seguir a Jesus não significa glória, não significa fama, não significa domínio, não significa bonança 100%, mas significa uma coisa que ninguém pode arrancar de você e da igreja, significa céu por segurança, significa céu por excelência. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que vem para o evangelho com a expectativa de ganhar popularidade entre os evangélicos. Tem muita gente no Brasil e no mundo que olha para os evangélicos como um nicho de mercado. Tem muita gente que olha para os evangélicos como um espaço para se promover. Tem muita gente que quer trabalhar na obra de Deus, pensando na promoção, pensando nos holofotes, pensando nas luzes, pensando na glória. E Jesus está dizendo para esse homem: se você quer glória, vá para quem pode te oferecer glória aqui. Mas se você quer verdadeiramente a minha presença, então saiba que você pode não ter um lugar onde reclinar a cabeça aqui, mas você tem uma eternidade e um céu, uma casa, uma morada para você, para sempre comigo. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Prioridade. Este homem quer seguir Jesus pelos motivos errados. Este homem coloca o reino como prioridade, mas não como propósito de glorificar o reino em si, mas porque ele quer poder, ele quer influência. Jesus então está dizendo: vai para quem pode te oferecer isso. Comigo tem glória, mas a glória com Jesus ela é precedida do sofrimento. Com Jesus não há glória sem sofrimento, mas também não há sofrimento sem glória. Eu vou dizer de novo: com Jesus não há glória sem sofrimento, mas também não há sofrimento sem glória. Eu vou dizer de um outro jeito: com Jesus não tem domingo de Páscoa sem sexta-feira da paixão, mas também não tem sexta-feira da paixão sem domingo da ressurreição. Sem Jesus você pode ter um ou pode ter o outro, mas com Jesus você tem um, mas você tem o outro. Com Jesus não tem como ir direto para a glória, mas também não tem como ficar para sempre no sofrimento. Como Jesus, a sexta começa com sofrimento, o sábado com silêncio, mas o domingo é dia de celebrar, é dia de alegrar-se com Deus, é dia de você cantar o hino da vitória, é dia de você se alegrar com Jesus, porque Deus tem bênçãos e domingo e ressurreição para nós. Então, o primeiro diálogo vai terminando. Jesus é o Filho do homem, com ele toda a glória precedida de serviço em sacrifício. Os candidatos não vão ser aceitos, enquanto não decidirem pagar o preço de seguir um líder rejeitado. Alguns discípulos são atraídos para dentro da missão. Esse é um entusiasta e se oferece para o que não conhece. Mas a glória estaria por vir no capítulo de número 10. Agora observe o segundo convite. O segundo está no versículo de número 59, que diz: a outro disse: siga-me. Veja que o primeiro se oferece, e o segundo ele é convidado. Aqui Jesus fala: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui a gente precisa entender esse texto. Primeiramente, existem três possibilidades sobre esse homem. Esse homem, será que esse pai deste homem acabou de morrer? É uma hipótese. Segundo, o pai morreu e já foi sepultado, mas naquela época havia um segundo processo, um segundo procedimento fúnebre. Um ano mais tarde havia um outro sepultamento. O filho colocaria os ossos numa caixa especial e então faria
uma abertura numa parede e colocaria aquela caixa, seria o segundo sepultamento. Então, primeira hipótese, ou o pai daquele homem está no velório, ou, segunda opção, já foi enterrado, mas ele espera em 1 ano voltar e sepultar os ossos naquela caixa, ou, terceira opção, aquele homem, o seu pai ainda não faleceu, mas ele está dizendo assim: Senhor, deixa eu ir, cuidar do meu pai, enquanto ele está idoso, até eu conseguir sepultá-lo, e quando ele morrer, que eu sepultá-lo, aí eu vou fazer a tua obra. Enquanto isso, eu não posso fazer a tua vontade, porque eu tenho que primeiro viver em devoção exclusiva ao meu pai. Bom, temos estas 3 possibilidades, eu quero fazer uma rápida avaliação sobre elas. Primeiro, eu não acredito que seja a primeira hipótese, que o pai daquele homem está naquele momento em um procedimento fúnebre ou está num velório. Por quê? Porque se isso é o caso, ele não estaria aqui seguindo Jesus, mas ele estaria lá com a sua família fazendo esse procedimento. Segunda opção, é possível, essa interpretação é possível, e se é isso, o filho está pedindo um adiamento. Senhor, me dê 1 ano, o Senhor está me chamando agora, mas eu quero que o Senhor me dê um prazo. O Senhor está dizendo que precisa de mim agora, mas eu estou te dizendo que agora eu não posso. Se o Senhor puder esperar, o Senhor espera. Se o Senhor não puder esperar, eu infelizmente não posso fazer nada, porque agora eu tenho outra prioridade, e a prioridade do momento é o meu pai, e o Senhor, por favor, espera até eu resolver essa questão com o meu pai. Essa é uma possível e segunda interpretação. Terceira, que é a mais provável, no Antigo Oriente, uma das responsabilidades mais importantes do filho mais velho era ele cuidar do pai, como ainda hoje, cuidar do pai, sepultar o seu pai. Então, nas línguas semíticas, a expressão deixa eu sepultar o meu pai era uma maneira de alguém pedir um adiamento para cumprir todos os deveres de filho, para cuidar, viver na casa do pai, enquanto o pai estivesse vivo. Agora preste atenção, este está olhando para um futuro distante. Se o pai tivesse morrido, ele não estaria na beira da estrada. É como se ele estivesse dizendo: a minha comunidade me faz exigências, e eu não posso frustrar as exigências da minha comunidade, nem as exigências da minha família. O segundo quer atender às exigências culturais. Ele quer o discipulado, mas tudo, ele quer um discipulado desde que o discipulado possa ir esperar, para que ele faça no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser. A lealdade a Jesus e ao reino é mais importante, Jesus está dizendo, do que as normas culturais e as normas da sociedade. O que Jesus está ensinando é que quando a gente serve a Jesus, Jesus não aceita nenhuma autoridade superior à sua. As exigências culturais não são desculpas aceitáveis para o fracasso no discipulado. A ordem de Jesus é clara: vá. Verso 60, disse Jesus: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui eu entendo, e com esse versículo nós reforçamos ainda mais o significado de que o pai desse homem ainda não havia morrido. Por quê? Porque ele está comparando. Veja que morto, se for morto literal não faz nada, morto não sepulta ninguém, mas aqui Jesus está deixando claro, quando ele fala deixe que os mortos sepultem os seus mortos, ele está dizendo que os mortos aqui são aqueles que não viveram em Cristo, aqueles que estão vivendo só em função da cultura, só em função do mundo, só em função da sua vida secular. Jesus está dizendo: deixe que esses que são mortos sepultem os seus mortos. Em outras palavras, mas você, verso 60, vá e proclame o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você foi convocado para servir nas fileiras do reino, o reino não pode esperar, o reino não pode esperar. Jesus está te chamando para trabalhar, para servir, para prestar. Pastor, isso significa dizer, isso implica abandono da família? Não, isto não significa abandono da família, mas significa dizer que a sua prioridade
prioridade. A sua prioridade significa o reino de Deus. Pastor, alguém colocou em mim a seguinte condição: você vai escolher Jesus ou você vai escolher a mim? Você vai escolher Jesus ou você vai escolher o emprego? Você vai escolher Jesus. Olha, qualquer opção que tenha Jesus no meio, esquece as outras. Jesus é prioridade. Jesus é prioridade. O reino de Deus é prioridade. Jesus não aceita nenhuma autoridade sobre o seu próprio reino. Jesus não aceita que a gente determine o tempo. Jesus não aceita: Senhor, eu vou te servir, mas é no meu tempo. Senhor, eu vou te servir, mas é do jeito que eu quero. Senhor, eu vou te servir, mas se o Senhor quiser, o Senhor espera. Não, se o Senhor quiser, o Senhor espera não. O Senhor conta com você, e o Senhor conta com você hoje. Não pense você que aqui na igreja, ou no reino de Deus em especial, você seja insubstituível. Eu não sou insubstituível, ninguém é insubstituível. Essa linguagem, você é insubstituível, é uma linguagem de toda a filosofia coach, para colocar você no centro e dizer assim: Deus precisa de você. É mentira, Deus não precisa de você, mas Deus conta com você e te dá a oportunidade de trabalhar no reino dele. Isso é um privilégio. Agora preste atenção: Deus não precisa de seres humanos, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de... Ah, pastor, mas se eu não fizer, ninguém faz. Deus levanta outro. Ah, pastor, mas ninguém vai fazer como eu faço. Faz, e pode fazer melhor. Não se preocupe se não tiver mais gente para fazer. Ele vai levantar animal, e se não tiver mais profeta para falar, ele vai usar uma jumenta, mas ele vai falar, ele vai fazer, ele vai realizar. Sabe por quê? Porque a obra é dele, a obra pertence a ele. É questão de prioridade. A gente recebeu o privilégio, a oportunidade de participar do reino de Deus. Você é um privilegiado. Terceiro, para terminar, esse segundo quer ditar as regras. Esse segundo quer impor condições no reino. Inversão de valores. Por que inversão? Porque no reino, olha assim comigo, no reino, quem manda é o rei. Isso é óbvio. Olha, no reino, quem manda não é o servo. No reino, quem manda é o rei. Veja, no reino quem manda é o rei é Jesus. É o rei Jesus quem chamou você, foi o rei Jesus quem te convocou para as fileiras santas, foi o rei Jesus quem te escolheu. Agora preste atenção: no reino de Deus quem manda é o rei. Agora olhe o verso 61, e o verso 61 vai apresentar aqui o terceiro, e o terceiro está dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Este diz: Senhor, me dá um tempo, eu preciso me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando a gente lê esse texto, a impressão que dá à primeira vista é que esse homem está querendo só ir em casa, dizer tchau para o pai e para a mãe e voltar. E eu quero dizer para você que não é só isso. Porque no Antigo Testamento, Eliseu foi chamado por Elias. Aí Eliseu pediu assim: meu senhor, me dê um tempo para eu beijar minha mãe e meu pai. E ele deu. Sim ou não? Deu. Elias falou: vai. O que ele foi? O que ele fez? Ele foi lá, 1 Reis 19, 20. Pegou os bois, fez um churrasco, matou os bois que ele cuidava, fez um churrasco, comeu com todo mundo, fez uma festa, falou: agora eu vou servir a Jesus, eu vou seguir o serviço profético. Mas a palavra que é usada aqui no versículo 61, é um verbo grego, apotasso é o nome do verbo, que ele tem o seguinte sentido. Esse verbo ele aparece 4 vezes no Novo Testamento, e essa palavra significa pedir permissão para sair. Esse homem ele não está pedindo para ir lá dar um abraço no pai e na mãe, não é isso. Porque se fosse só isso, Jesus teria dado. Jesus teria concedido, porque Elias permitiu isso a Eliseu. O que está acontecendo aqui
É que esse homem está dizendo assim: Senhor, deixa eu ir na casa do meu pai, contar para ele, ver o que ele acha, e aí pedir a autorização dele para eu poder te servir. O que esse homem está pedindo é o direito de ir pedir permissões de sua casa. O seu pai possivelmente ia falar: meu filho, você vai seguir quem? Não, Jesus, um nazareno. Meu filho, você vai andar com esse homem aí, você não sabe, esse homem não tem nada para você, você vai largar tudo, você vai seguir esse homem aí. É como se estivesse pedindo: deixa eu expor o caso aos meus pais. Mas o texto é claro, Jesus não permite. Jesus diz assim para esse homem: meu filho, verso 62, quem põe a mão no e olha para trás. Quem foi na Bíblia o homem que olhou para trás? Ou a pessoa que olhou para trás? A mulher de Ló. Então veja, arado é aquela peça de madeira que precisa, o boi vai puxando, está atrelado ao boi, e a peça de madeira tem uma ponta que vai no chão, fazendo um sulco no chão, em linha reta, tem que ser em linha reta, depois vem um nessa linha, outro nessa linha, outro nessa linha, preparando a terra para jogar a semente. Então, se a pessoa não presta atenção, e não está com a mão no arado, o que pode acontecer? Essa linha aqui vai para a próxima, essa aqui vai para a próxima, e vai fazer assim, ó. Outra coisa que pode acontecer, se a pessoa não estiver olhando para frente, com a mão no arado e olhando para frente, sabe o que pode acontecer? Essa peça de arado, ela pode bater numa pedra, ela pode quebrar. O boi tem força de sobra, muita força, então ele vai puxar. Se você não tiver com a peça no lugar certo, na linha certa, essa peça vai quebrar, o boi vai puxar, e você vai perder o seu trabalho todo. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: meu filho, preste atenção, você está muito distraído, você está preocupado com um monte de coisas, você está preocupado com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Se você começou, se você pretende, se você quer, se você está disposto a me servir, se você colocou a mão no arado, a prioridade tem que ser olhar para frente. Pare de olhar para trás, pare de olhar para as coisas do mundo, pare de olhar para as coisas dessa vida, porque quem olha para as coisas dessa vida como aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher olhou, porque ela não conseguia se desligar, ela olhava, ela queria andar para frente, ou seja, melhor, ela estava olhando para frente, mas ela queria andar no sentido contrário, porque o nosso olhar mostra onde está o nosso coração, onde está a nossa atenção, onde está o nosso foco. Então preste atenção, hoje eu percebo que dentro da igreja, não aqui, mas em todos os lugares no Brasil, em todos os lugares no mundo, o que existe no evangelicalismo brasileiro é que as pessoas querem evangelho, mas tudo, as pessoas querem evangelho, mas a cultura, as pessoas querem evangelho sem sacrifício, as pessoas querem servir no reino sem abrir mão de nada, as pessoas querem servir no reino, mas querem continuar nas suas vidas. Jesus está dizendo: ou você abre mão das coisas, ou você não pode me servir do jeito que você quer, porque aqui existem regras no reino de Deus, e a primeira delas é que você tem, primeiro homem, que você tem que me seguir pensando no céu, você tem que me seguir pensando na coroa eterna, você não tem que me seguir pensando na glória. Pastor, eu vou para uma igreja onde dá mais visualização. Você pode ir, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o céu não se mede por visualização, o céu não se mede por isso, o céu se mede por uma coisa que ninguém pode calcular, o céu se mede por uma coisa que ninguém pode medir, porque Jesus não está olhando para a quantidade de seguidor que você tem, Jesus está olhando para a tua vida, Jesus está olhando para dentro de você, Jesus está olhando para o que você realmente está
está buscando. Segunda coisa para a gente concluir. Primeira é essa, segunda é que no reino de Deus, você não pode colocar suas regras. No reino de Deus você segue aquilo que Deus quer que você faça. Você tem que priorizar o reino de Deus. E terceiro e último, que no reino de Deus você tem que estar olhando para Cristo. No reino de Deus você tem que estar olhando para Jesus. Quem está olhando, quem está querendo, olha só, quem está querendo seguir Jesus, olhando para Sodoma, vai virar estátua de sal, ou seja, vai ficar no caminho, vai ficar para trás, porque só tem como alcançar o céu quem está olhando para Ele. Quem está olhando para o céu vai alcançar o céu. Agora, quem está querendo ir para o céu olhando para o mundo, quem está querendo ir para o céu olhando para o pecado, quem está querendo ir para o céu olhando para os outros, quem está querendo ir para o céu olhando para o defeito alheio, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje corrija a sua forma e o seu olhar, porque você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Cristo. E eu quero concluir essa palavra dizendo que vai chegar um dia onde nós, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, nós ouviremos o soar da última trombeta, a trombeta de Deus, o alarido, voz de arcanjo. O próprio apóstolo, por que, pastor, falar disso? Porque Paulo disse assim: olha, façam isso sempre em memória de mim, e quando vocês se reunirem para a celebração da ceia, rememorem duas coisas: a morte de Jesus e a sua vinda. São duas coisas que nós temos que lembrar, é que o que Ele fez por nós, tudo que nós fazemos é por aquilo que Ele já fez, e por aquilo que um dia Ele voltará para realizar em nós, a sua vinda e a sua salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você chegou aqui, ou se você está vivendo uma vida onde você está olhando, pastor, eu estou olhando para tantas coisas, tem tanta coisa tirando a minha atenção, tem tanta coisa me distraindo, em nome de Jesus, olha para onde é que você tem que olhar. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque sabe o que vai acontecer? Preste atenção, verso 16, 1 Tessalonicenses 4, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver olhando para Jesus vai subir, quem estiver olhando para Cristo vai subir, quem estiver olhando para a eternidade vai estar com Cristo. Agora, quem estiver olhando para o mundo vai ficar, quem estiver olhando para as coisas dessa vida vai ficar. Diz o verso 17: depois nós, os que estivermos vivos, só aqueles que estiverem com foco em Jesus, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Verso 18 diz o apóstolo Paulo: consolem-se uns aos outros com essa palavra. Esta é a palavra de consolação da igreja. Aqui pode ser difícil, aqui pode ter dificuldades, aqui você pode ter tribulações, aqui você pode chorar, aqui você pode se angustiar, aqui você pode se entristecer, mas de uma coisa nós sabemos: a nossa forma de consolar uns aos outros é assim: espere, vai chegar um dia em que lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá tristeza, lá não haverá UTI, lá não haverá cadeira de rodas, lá não haverá óculos, lá não haverá nada disso, porque lá nós estaremos em perfeição completa, em perfeição absoluta. A igreja de Jesus não pode olhar para as coisas desse mundo, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é com Cristo. Foque no alvo certo, foque em Cristo. Olhe para Jesus. Quando você olha para as pessoas, você se desconecta com a verdade. Quando você olha para as pessoas, você se frustra, você se decepciona. Quando eu vejo gente olhando para a instituição, meu irmão, se você for olhar para a instituição, você vai ficar, porque no céu não entra instituição, no céu não entra Madureira, no céu não entra CGADB, no céu não entra Batista, no céu não entra Católica, no céu não entra
entra adventista, no céu entra crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você estiver focando em instituição, você vai ficar. Pastor, eu não concordo com a igreja. Então, se você está focando na instituição, eu quero chamar você nessa noite para você focar em Jesus, para você focar no céu, para você ficar na glória. Sabe por quê? Porque se você for focar em estatuto de igreja, você vai ficar aqui com estatuto e tudo. E eu não quero nem saber de estatuto. Eu vou estar com Jesus no estatuto eterno, no estatuto do céu, no estatuto da glória, no estatuto da eternidade, no estatuto do louvor, no estatuto da adoração, no estatuto do gozo eterno com Cristo, no estatuto da alegria para sempre. Aleluia, aleluia. Pare de olhar para o ser humano, comece a olhar para Jesus, comece a olhar para Cristo, comece a olhar para aquele que não mente, para aquele que não falha. O ser humano pode errar, o ser humano pode mentir, o ser humano pode se enganar, mas Jesus não mente, e a palavra dele é verdadeira, e a palavra dele não volta atrás. E ele disse, eu gosto aquela tradução que diz assim, e se eu for, ela não está traduzida corretamente, porque a palavra grega que aparece lá é ean, e o termo ean não é se, é quando. Por isso que a Almeida Revista Atualizada corrigiu, o que a Almeida Revista corrigida traduziu errado. Então, e se eu for, tradução errada. Pode colocar a nota na sua Bíblia. Vá para o meio da Revista Atualizada. Põe para nós, João 14, verso 1. Ao meio da Revista Atualizada. A tradução correta é essa aí. Não é e se eu for. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas, e se não fosse assim eu vou. É uma afirmação, sim ou não? Então diga bem forte comigo que Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. É uma afirmação ou é uma dúvida? Próximo versículo. Aí tem tradução que coloca assim, se eu for. Ora, se eu for, está errado. Está errado porque eu conheço da língua original, e eu tenho autoridade para falar isso, mas o texto correto é esse. E quando eu for, porque ele acabou de dizer que vai. Se ele acabou de dizer que vai, ele vai, e ele foi. Então não é se eu for, é quando eu for. E quando eu for, eu vos prepararei lugar. Olha a garantia, eu vou, ele foi. Se ele foi, ele já preparou lugar. E se ele já está, se ele preparou, já está preparando lugar, falta o que agora? Falta qual parte agora? Eu voltarei e vos receberei para mim, porque pai quer estar onde o filho está. O filho tem que querer estar onde o pai está. E eu quero que vocês estejam comigo. E para onde eu estou, para que onde eu estou, estejai vós também. Então começa a focar no céu. Para de ficar focando as coisas. Para de ficar focando as coisas naquilo que tira a sua atenção, naquilo que tira o seu foco. Tira o seu foco do presidente. Coloca seu foco no verdadeiro Messias. Coloca seu foco em Jesus. Coloca seu foco naquele que não pode mentir, naquele que não pode errar, naquele que não pode. Tira seu foco de partido. Coloca seu foco em Jesus. Tira seu foco de presidente de igreja. Coloca seu foco em Jesus. Tira seu foco de líder A, B, C, D. Coloca seu foco em Cristo. Vamos ficar de pé.